E aí, inscritos e visitantes da Futuro Games, tudo bem? Hoje vamos para mais um Futebol Clube com os destaques da semana e também os resultados dos jogos no meio de semana. Então, vamos para os destaques de hoje. Corinthians vende Neymar antes da Arena de Itaquera. Em busca pela igualdade, CBF anuncia Aline Pellegrino como coordenadora de competições nacionais femininas e Duda Loiselli como coordenadora da seleção. Fim da novela, Messi confirma que vai permanecer no Barcelona até o fim do contrato. E mais, você fica sabendo de tudo que aconteceu no mercado da bola na semana e também os jogos que aconteceu no meio de semana, agora no Gestor do Futebol Clube. O Corinthians anunciou nesta terça-feira o Neymar Rights de sua arena. A Arena de Itaquera passa a ser conhecida como Neoquímica Arena. O contrato com a Hiperfarma, dona da marca Neoquímica, será de 20 anos, com receita mensal de 300 milhões de reais, destinados ao pagamento das dívidas do Corinthians com a Odebrecht, que é proprietária da Arena, e das parcelas de financiamento da Caixa, além de demais receitas no futuro. A estreia do novo nome será hoje, na partida do Timão contra o Botafogo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora vamos aos destaques do mercado da bola. Van de Beek é o novo contratado do Manchester United. O jogador que foi destaque na campanha surpreendente do Ajax na Liga dos Campeões da Europa na temporada 2018-2019 já foi alvo de vários gigantes europeus, mas quem decidiu ir para os Red Devils. A transferência foi em torno de 45 milhões de libras, equivalente a 428 milhões de reais na cotação atual. O diretor executivo e ex-ídolo do próprio United, Edwin van der Sar, afirmou que a joia holandesa só sairia do time de Amsterdã por oferta muito alta. Pelo clube holandês foram 41 gols e 34 assistências em 175 jogos desde que saiu da base. O time de Manchester espera contar com o jogador após a rodada da Liga das Nações da UEFA. Rakitic está a caminho do Sevilha. O craque do croata é um dos jogadores da lista de dispensa do Barça, no processo de reformulação após a goleada sofrida na Champions por 8-2 do Bayern de Munique nas quartas de final. Rakitic volta ao time de Andaluzia depois de 6 anos defendendo o clube blaugrana. Ao todo, coleciona 14 títulos na carreira, sendo 4 edições da La Liga, 3 Copas do Rei, 2 Supercopas da Espanha, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da UEFA, ambas pelo Barça, e o título da Liga Europa com Sevilha. Na primeira passagem fez 32 gols e 41 assistências em 149 jogos, e agora vem com a missão de substituir Banega, que foi para o futebol árabe. A transação varia entre 5 e 10 milhões de euros pela liberação do croata, que aceitou metade do salário para a conclusão da transferência, e terá contrato de 3 a 4 anos no Sevilha. O Chelsea aceita o valor de anunciar Havertz como nova contratação. A transferência gira em torno de 72 milhões de libras, equivalente a 528 milhões de reais, com a adição de bônus de 90 milhões de libras, que equivale a 660 milhões de reais, o que foi pedido pelo Bayer Leverkusen, ex-clube do craque alemão. A duração de contrato será de 5 anos, como foi previamente acertado com o jogador. Havertz chega aos Blues marcando 18 gols e 9 assistências em 45 jogos, e integra a lista de contratações para a temporada 2020-2021, com os zagueiros Thiago Silva e Malang Sarr, o lateral esquerdo Ben Chilwell, o meia Hakim Ziyech e o outro alemão, o atacante Timo Werner, um dos destaques da temporada passada com a vice-artilharia da Europa. Arthur é oficialmente apresentado na Juve. O meia brasileiro chega como uma opção no meio-campo da velha senhora. Na coletiva, enalteceu a oportunidade de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e ser orientado por Pirlo, além de elogiar Luis Suárez, que está na mira da Juve com o anúncio do uruguaio, que quer sair do Barcelona após a eliminação na Liga dos Campeões da Europa. Arthur rendeu ao Juventus 72 milhões de euros, que equivale a 458 milhões de reais, além dos 10 milhões de euros em variáveis, equivalente a 61 milhões e meio de reais. Ambas as cifras estão na cotação atual. Após rescindir com o Botafogo, Danilo Barcelos é o novo contratado do Fluminense. O lateral esquerdo chega como mais uma opção na posição, que tem Egídio e Ourinho. Ele foi um dos jogadores dispensados pela diretoria botafoguense, que queria aliviar a folha salarial. Danilo terá vínculo de 2 anos com a equipe das Laranjeiras e passa a colecionar sua terceira passagem por um clube carioca, que além do Botafogo, jogou no Vasco entre 2018 e 2019. Em busca pela igualdade, a CBF anunciou nesta quarta-feira
Aline Pellegrino como coordenadora de competições nacionais femininas e Duda Loiselli como coordenadora da seleção. O anúncio é visto como incentivo à igualdade de gênero na modalidade e o crescimento do cenário nacional. Medalhista nos Jogos Olímpicos de 2004, no Pan-Americano de 2007 e capitã no vice-campeonato no Mundial da China de 2007, Aline chega ao comando das competições nacionais com experiência na Federação Paulista de Futebol, quando era responsável pela modalidade e criou o Paulistão Sub-17, festivais e peneiras que reuniu cerca de 400 candidatos. Enquanto Duda foi formada nas categorias de base do Internacional na década de 80 e retornou à modalidade feminina no clube em 96, quando ainda era jogadora, permanecendo até 2004, quando encerrou a carreira e decidiu criar a própria escolinha de futebol. Em 2017, assumiu a gerência de futebol feminino no Colorado. O cargo de coordenação de seleções femininas vinha sendo questionado com o comando do médico Marco Aurélio Cunha, onde depois de 11 meses de sua segunda passagem, demitiu a treinadora Emily Lima, a primeira mulher a comandar a seleção feminina, e como queria que a comissão fosse dirigida por treinadores homens e brasileiros, deixou o cargo depois de 12 meses do comando da sueca Pia Sundhage na seleção principal. Além do anúncio de Aline Duda, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, anunciou que os salários e premiações de competições para as mulheres serão iguais às dos homens, uma antiga reivindicação de ícones da modalidade como a atacante Marta, e que foi um dos pontos levantados após o sucesso do Mundial da França no ano passado. A novela acabou e Messi permaneceu no Barcelona. Técnicos inexperientes, substitutos de Neymar com péssimas atuações e maus resultados na Liga dos Campeões da Europa fizeram com que Messi pensasse em sair do clube catalão. Nesse meio tempo, chegou a conversar com Guardiola para tentar repetir os anos dourados de título de 2008 a 2013 e Neymar pelos tempos do trio MSN com Suárez. Sobre a situação dos elencos de City e PSG, além de receber sondagens da Inter de Milão, Juventus e Liverpool. O agente pai do craque argentino, Jorge Messi, conversou com dirigentes do City, que ofereceram uma oferta de até 150 milhões de euros, equivalente a 992 milhões de reais, na cotação atual, em contrato com a duração de 3 anos, jogando na Inglaterra, e de mais 2, em caso de aposentadoria, no New York City dos Estados Unidos, que também faz parte do City Football Group, em que o time de Manchester é o clube matriz do grupo. Outra causa de Messi querer sair do Barcelona foi uma cláusula de contrato que daria o direito do jogador sair do clube sem custos quando completasse 33 anos, com prazo até o dia final da temporada, que no caso do argentino seria em 10 de junho, previsto antes da pandemia, mas que se encerrou em 23 de agosto com a final da Champions, e que teria 10 dias para se decidir sua possível saída, o que o Barça contesta. O clube alega que Messi deveria ter pedido sua saída em junho, por conta do contrato ter duração até 31 de junho de 2021, e que essa possibilidade disso acontecer agora, dele sair do Barça, seria através do pagamento da multa, que gira em torno de 700 milhões de euros, coisa que o City tentou ao fazer sua oferta ao pai do Messi. E para encerrar, vamos para os resultados dos jogos do meio de semana. No Castelão, o Ceará venceu Fortaleza por 1-0. Vinícius Júnior fez aos 43 do primeiro tempo. No Maracanã, o Fluminense empatou com o Atlético Goianiense por 1-1. Evanilson marcou para o Flu aos 6 do primeiro tempo, enquanto Renato Kaiser aos 33 do segundo. No Elé Pinheiro, mais conhecido como Serrinha, o Corinthians visitou Goiás e venceu por 2-1. Fábio Sanches fez contra aos 27 do primeiro tempo, e Daniela Veller salvou o Corinthians aos 45 do segundo, enquanto Vinícius fez para o Goiás aos 19 do segundo tempo. No Newton Santos, 0-0 para Botafogo e Curitiba. Esse jogo marcou a estreia de Calu pelo time alvinegro. No Pitaçu, o jogo eletrizante e vitória do Flamengo por 5-3. Pedro 2 vezes, de Arrascaeta também 2 vezes, e Everton Ribeiro marcaram para o Flamengo. Já Rodriguinho, Gabriel Batista e Daniel fizeram para o Bahia. Na Arena da Baixada, o Atlético recebeu o RB Bragantino e empatou em 1-1. Giovanni fez os 16 do primeiro tempo, já Claudinho empatou aos 29. No Allianz Parque, jogo decidido nos minutos finais, e empate em 1-1 entre Palmeiras e Internacional. Luiz Adriano fez aos 48 do segundo tempo, já Thiago Galhardo fez um pouquinho antes, aos 46. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Vasco e empatou em 2-2. Lucas Veríssimo no primeiro e Marinho no segundo tempo fizeram para o Santos. Já Felipe Bastos no final do primeiro tempo e Jair Marcano no segundo fizeram os gols do Vasco. Na Arena do Grêmio, Sport venceu o Grêmio por 2-1. Patrick
fez no primeiro tempo e na diversão no segundo, a favor do time rubro-negro. Já PP descontou os 32 do segundo. E no Mineirão, vitória do Atlético Mineiro por 3-0 sobre o São Paulo. Alan Franco duas vezes e Jair fizeram os gols que deram ao Atlético a chance de subir na tabela. Na classificação, o Inter aparece em primeiro isolado com 16 pontos, e 3 a mais que o São Paulo, que vem atrás com 13. Em seguida, de Atlético com 12 e Vasco com 11 encerram a zona classificatória da Libertadores. Já Fluminense com 11 e Flamengo com 11 dos mesmos do Vasco ficam na zona da classificação para a pré-Libertadores. Ceará e Palmeiras com 10, Corinthians e Fortaleza com 8 encerram a primeira parte da tabela e estão na zona da Copa Sul-Americana. Já na outra parte temos o Santos e Bahia empatados com 8 na zona da Sul-Americana. Na zona intermediária temos o Atlético Paranaense, Sport, Curitiba e Grêmio empatados com 7. E no Z4 temos Botafogo com 7, RB Bragantino com 6, Atlético Goianiense com 5 e Goiás com 4. Então tá aí. Essa é a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. E o X-Tudo Futebol Clube fica por aqui. Se você gostou, dá curtir, compartilhe com amigos, críticas e sugestões servem. Vou deixar as redes sociais aqui embaixo na descrição. Caso você não queira esperar os resultados do meio de semana e do fim de semana, acesse lá a nossa página no Instagram. Lá estarei atualizando os resultados da Série A, Série B, Série C, Série D e agora com a Liga das Nações da UEFA. Então, é isso e eu fui.